Pessoal, bom dia, olá, terceiro ano. Deixando aqui o nosso vídeo com relação à sociologia, à avaliação de sociologia. Eu vou precisar que vocês coloquem o nome aqui nos comentários para garantir a frequência no plantão. Eu não consegui ontem fazer o ao vivo, a minha internet não esteve disponível para isso, mas segue aqui o nosso vídeo. Vou comentar bem rapidinho, né? A nossa avaliação está relacionada à cultura e alguns aspectos com relação à cultura. Vamos lá. Primeiro, a comunicação como um importante mecanismo para compartilhar e valorizar as atividades sociais, ou seja, a cultura, principalmente nos tempos contemporâneos, você tem aí um sistema de comunicação importante para compartilhar, para levar possibilidades culturais, sociais a mais gente. Então é importante que a gente traga esse elemento, né, o elemento da comunicação como um mecanismo importante para compartilhar valores sociais e principalmente a cultura. O segundo item é a questão da indústria cultural. É importante, e aí na prova eu até coloco como exemplo o futebol como uma das principais indústrias cultural, que ele alcança níveis mundiais, um quantitativo incalculável de pessoas que gosta, que acompanha, que trabalha, que usa o futebol como uma ferramenta cultural, né? Então é um processo de prática esportiva. A sociologia traz como uma indústria cultural, porque ela transmite uma ideia, transmite um legado, umas características, você tem possibilidades com relação a isso, né? Então a indústria cultural, principalmente trazendo esse mesmo elemento que a gente colocou no primeiro ponto do compartilhamento, do uso das comunicações para chegar a elementos que a gente chama dentro da sociologia de indústria cultural, né? Que é a propagação de uma cultura, de uma característica cultural, social, no caso o futebol, né? Como um dos exemplos. Também com relação à cultura, falando um pouquinho sobre grupos, né? Quando você tem grupos, indivíduos que têm objetivos comuns, você acaba tendo aí etnias que trabalham características culturais, né? Então, se eu tenho um grupo com características, seja ela religiosa, social, cultural, em comum, é o que a gente chama de etnias, porque ela tem características culturais, históricos culturais específicas. Um outro exemplo que eu trago, por exemplo, são os programas infantis. Tem uma questão na prova com relação à educação infantil, né? O que a criança que acompanha um programa de televisão, um programa, seja ele qual for, mas principalmente criança, eles codificam informações que é repassada por esses programas infantis por meio da observação. Isso é um processo de aprendizagem, isso é um processo de aculturamento, né? Ou que aí você abre um termo e diz o seguinte: cultura, né? Então você está propagando cultura para aquela criança. Ele faz esse processo através da observação, né? Ele observa todo esse processo. Cultura, então só para relembrar: comportamento do aprendido, tudo aquilo que independente da transmissão biológica ou genética. Então tudo que é transmitido socialmente é elemento cultural, né? É cultura. Então, comportamento aprendido, tudo que a gente aprende no meio social, que é diferente da biológica, da genética, que é uma questão da biologia. Um outro ponto importante, que essas novas tecnologias, novos processos de globalização, comunicação nas ações coletivas, começaram a desenvolver novos movimentos sociais culturais, ou seja, a cultura hoje ela
propaga através das novas tecnologias, das redes sociais, das mídias sociais. Ou seja, vários outros movimentos culturais, como a música, as artes cênicas, plásticas, movimentos culturais alternativos. Ele utiliza muito o recurso das mídias e das novas tecnologias para a propagação e para chegar em mais gente, em toda a população brasileira. Um outro ponto importante, cultura material e cultura imaterial. São elementos que eu trago na avaliação com exemplos, né? Então, inclusive uma questão da prova vai pedir para que vocês identifiquem qual que é a cultura imaterial das alternativas. Quando eu falo de, por exemplo, que Cristo Redentor, a imagem, né, a estrutura, o Pelourinho, que é a parte de Salvador histórica, as Cataratas do Iguaçu, que está lá as cachoeiras, toda aquela estrutura de águas e do parque, Monumento das Três Raças em Goiânia, todos isso são elementos materiais, porque existe lá concreto, existe, você vai até lá algo que foi construído para algum fim ou é natural, como as cataratas. Quando a gente fala de material, você está falando da dança, você está falando do carnaval, você está falando do Bumba Meu Boi na Amazônia, você está falando do axé, você está falando do samba, você está falando de questões não concretas, mas que faz parte de um elemento, de uma base cultural. Trago um outro exemplo, que é o caso da capoeira, então são dois elementos, a questão da capoeira, a questão da dança, muita da nossa música, da nossa característica cultural histórica, ela está ligada a valores africanos e a nossa experiência histórica de colonização, de europeus, africanos e indígenas. E aí eu cito a questão da capoeira. É importante vocês lembrarem da diversificação de grupos, né? A diversidade brasileira com relação à cultura, então vários grupos e várias formas de cultura dentro do nosso cenário brasileiro. E lembrar também dessa diversidade, a questão da identidade, né? Seja ela qual for, seja ela étnica, seja ela cultural religiosa, seja ela cultural política, seja ela cultural musical, seja ela cultural artística, é importante a gente pensar diversidade, a afirmação dessa identidade e essa identidade ela pode ser de diversas formas. Então somos seres culturais e essa cultura ela representa de diversas formas, tá? Preciso de comprovação da frequência aqui. Põe seu nome aqui embaixo nos comentários, perguntas, comentários, podem colocar aqui também. Vai ser eu vou pegar como frequência quem visualizar e colocar o nome aqui no comentário do vídeo para garantir que vocês participaram do plantão de Sociologia. Qualquer dúvida pode colocar aqui também ou mandar via WhatsApp, mas eu preciso de quem visualizar o vídeo possa colocar o nome aqui nas próximas 24 horas. Tá? Um abraço a todos, boa prova para vocês.